Sem mais delongas, vamos começar a conversar. A ideia agora é a seguinte. Eu vou começar com uma pergunta que chegou aqui. É uma pergunta geral para os dois palestrantes de hoje, mais comentários aí do Rodolfo e do Pedro. Muitas vezes, os que não são cristãos trabalham sobre lacunas deixadas pelos cristãos. Isso ocorre em todas as áreas do conhecimento. É necessário fechar essas lacunas? Pois há uma questão epistemológica complexa nisto. E se não respondemos corretamente a essa questão, podemos cair no relativismo. Como fechar essas lacunas? É viável? Ou o conhecimento passa por um processo de refinamento? Vocês entenderam a pergunta? Quem fez essa pergunta, por favor, levante a mão. Se precisarem de explicações, estamos ali. Quem quer começar? Fique à vontade. Bem, seria interessante perguntar se é possível sanar todas essas perguntas. Porque isso demandaria um sistema, falando em epistemologia, né? Teoria do conhecimento, como você colocou. Precisaria de uma teoria do conhecimento, um projeto sistemático disso. E que a gente tem notícia de gente que fez isso na contemporaneidade são poucos. E os projetos que existem, dependendo da área, como das ciências humanas que o Gui colocou, no Ivan Domingues, partem de pressupostos que excluem outras modalidades ou outras esferas da realidade. Então, precisaria se perguntar da possibilidade disso, da viabilidade. Eu, particularmente, acho que é viável e necessário, mas demandaria não apenas continuar o trabalho que algumas pessoas começaram, mas também criar coisas que ainda não foram feitas. Acho que o processo científico, o professor Andrew Brito colocou isso bem, da curiosidade que vai levando isso para frente. Acho que isso é um caso que aconteceu com o Kuyper e o Doivert. O Kuyper teve uma intuição, que também veio antes dele, apresentou, mas quem fez uma teoria da realidade, uma ontologia fundamental, foi o Doivert. Ele continuou de muita coisa que estava ali, mas ele mudou muita coisa, ele criou muita coisa. Então, acho que vai além só do que o Doivert tinha colocado, das lacunas do pensamento do Doivert. Tinha lacunas do pensamento do Kant também, do Hegel, do Heidegger, ou seja, de outras pessoas que estavam pensando a mesma coisa. Talvez esse seja o maior desafio para um cristão na ciência. Não apenas continuar a lacuna que um outro cristão deixou no trabalho dele, mas também conhecer muito bem o trabalho dos não cristãos na área para poder dialogar e transitar muito bem naquela área de conhecimento. Passa para o Rodolfo lá, Guilherme, está na sua frente o microfone. Não sei se entendi direito que lacuna seria um trabalho não feito pelos cristãos e por isso originou uma ciência feita por não cristãos. Se for nesse sentido, eu acho que seria equivocado ver nesses termos. Acho que o empreendimento científico ele é, antes de tudo, uma tarefa humana universal que pesa sobre todo ser humano como uma criatura que se espanta com a realidade que Deus criou e colocou no seu entorno. Então eu veria por uma outra forma. Eu não vejo que a ciência secularizada é somente um espaço que os cristãos deixaram que foi tomado por outros. Acho que isso seria desonesto em termos históricos também. Então a gente reconhece, por exemplo, a primeira tentativa de sistematização do pensamento lógico não foi feita pela tradição judaico-cristã, foram os gregos. E nem por isso a gente deixa de usar esse conhecimento para o nosso benefício de aperfeiçoamento da nossa capacidade de raciocínio. Então o que a gente tem que, talvez como cristãos, ver é que não é uma batalha assim, da ciência dos cristãos para, digamos, tirar o espaço daquele que faz ciência que não é cristão, mas é a comunidade cristã participar desse projeto humano a partir de suas convicções, né? Com as suas motivações distintas, que é de glorificar a Deus, que é a partir do temor do Senhor. Eu acho que nesse ponto, acho que o cristão deixou lacunas de não cooperar com o empreendimento científico como nós poderíamos fazer. Eu acho que a gente está correndo atrás disso e talvez a gente perdeu alguns séculos, né, da igreja ter se retraído tanto do campo de produção científica que a gente hoje tem que
literalmente, correr atrás, né? De novo, contribuir positivamente, como a igreja já fez, de conduzir até mesmo a discussão em todo o diálogo. Comentários? Okay. Algum comentário teu, não? Não. Ok. Posso fazer um comentário? Pode, leva aí. Deixa eu na mesa aqui para vocês. Eu acho que entra até no aspecto que eu estava comentando agora há pouco com o El, dos dois livros, né? A Bíblia, que é o livro de Deus, e a realidade, que é o mundo criado por Deus, é uma verdade. E duas verdades não podem ser contraditórias. Então, nesse caso, eu não vejo uma necessidade de ter cristãos fazendo ciência, pois essa ciência vai revelar uma verdade, que é uma verdade de Deus. Deus criou o mundo, então não necessariamente vai criar algo que você precisa de um cristão ali para fazer dar certo. Se for uma ciência bem feita, no caso. Não sei se eu fico claro. Ok. Segunda pergunta que temos aqui é para o Guilherme. Em que medida o cristão deve se valer do instrumental das ciências humanas para analisar o mundo à sua volta? Eu acho que a gente deve usar como todo mundo deve usar. As ciências humanas, como as ciências da natureza, são meios de nós servirmos uns aos outros, servirmos a Deus, refinarmos a nossa relação comum, refinarmos a nossa atividade de domínio cultural, que está lá estabelecida em Gênesis capítulo 1, é a tarefa de dominar a criação, de cultivar o jardim. Então eu acho que nós temos que usar também a teoria social, formas diferentes de aproximação de questões psicológicas, o estudo da linguagem, tudo isso eu acho que é igualmente importante para todo mundo. Eu não penso que a gente deve se separar, no caso das ciências humanas, fazer uma espécie de asepsia das teorias e das abordagens de ciências humanas e abraçar alegremente as ciências da natureza, tratando as duas de forma diferente, nesse aspecto, né? Eu acho que a gente tem o dever de encarar tanto as ciências humanas como as ciências naturais como meios de realizar a nossa tarefa cultural. Eu só acredito que, como elas têm estatutos diferentes, na verdade as várias ciências têm estatutos diferentes, mas a gente pode dizer que esses dois grandes grupos históricos têm o processo de fundação deles foi diferente. Então eu acho que a gente precisa de abordagens diferenciadas, só isso. Então a questão mesmo que eu quis levantar foi essa, não foi de dizer, nossa, as ciências humanas, então elas têm problema e nós não vamos empregar, não, de jeito nenhum. Então eu acredito que a gente deve usar elas como deve usar todas. Rodolfo? Quer comentar? Professor Briggs? Ok. Respondida? O autor da pergunta está por aí? Está satisfeito? Creio que sim. Alguma pergunta para o professor Briggs? Quem quer fazer pergunta agora aí da plateia? Que tinha anotado? Vai lá, Jonathan. Na palestra do professor, ele fala sobre as questões últimas, pelo que eu entendi, como sendo a principal motivação para se buscar conhecer a natureza. Mas eu vejo, pelo menos no contexto aqui do Brasil, a parte de financiamento de pesquisas muito voltada para a parte que tem uma aplicação tecnológica, né? Econômica e tal, um retorno financeiro. Então, eu acho que é um desafio muito grande, pelo menos na minha visão, né? Fazer ciência tendo como objetivo final, né, essa parte mais de curiosidade mesmo. Então, minha pergunta é se você concorda que existe esse desafio e se, na sua opinião, como a gente poderia enfrentar esse desafio e fazer ciência realmente tendo
base na curiosidade, como é que fica essa questão do financiamento? A pergunta é essa. It's a very good question. It's not restricted to Brazil. I think it's universal throughout the industrial world. Somehow on Channel B I'm getting the Portuguese version. Sorry? Closer. Closer? You want it closer? You want me to be a pop star? There was a French scientist, Louis Pasteur, known of course for his way of processing milk, but also for his studies of infection, who said, well, in French it was l'hasard ne favorise que l'esprit préparé. Can you translate that into Portuguese? Can you do a Portuguese translation of that? Say it again. L'hasard ne favorise que l'esprit préparé. So the loose English translation that's usually given is fortune favours the prepared mind. But our version of that in Oxford is fortune favours the funded mind. And if you're doing science research costs money, and as well as the money needed for the equipment and the consumables and so on, you've got to pay salaries, and you'd quite like to be paid a salary yourself if you're going to feed your children. So you've got to be aware of the things for which funding is available. And in most areas of materials, that means it's funded with a technological motivation. And I think that's true of many areas of physics and chemistry, and a lot of biology is funded with a medical motivation and so on. And that's the way the world is. And there are plenty of very important intellectual challenges, and there are plenty of opportunities for discovering new ways of understanding things with a technological motivation. So there's no ground for being snobbish about that. Nevertheless, I love to be able to give free rein to curiosity. And I can tell you how it works in my area, and others may have different ways of doing it, that in the quantum nanoscience that we do in my laboratory, there are some really foundational questions about the interpretation of the quantum state. So we have, in the last few years, done a number of tests of a test for certain interpretation of macrorealism that was formulated quarter of a century ago, more than a quarter of a century ago, by the Nobel Prize winner Sir Anthony Leggett. And for a quarter of a century, nobody could see how to do the experiment. It seemed to be too hard to see how to do it. And then I had an idea, and around the same time, one or two others had ideas too. So we've done experiments on that, and we've just finished an experiment ruling out what's called a maximally psi-epistemic interpretation of the quantum state. And if you want to know what that means, I'll gladly tell you privately afterwards. But the point is this, that these are really foundational questions. How do we do them? Well, part of the answer is that they're the sort of questions that do interest the three Templeton Foundations. So in certain circumstances, one of the Templeton Foundations might be willing to give a grant for that, and they've given a grant to my laboratory for that purpose, in fact 2 grants to my laboratory. But there's a better answer, or an additional answer, which is this. And now you need to hold the microphone, because I need both hands to gesture. There we are, thank you. So the better answer... The better answer is this, that, so I pass you that. It's nice to have all these assistants. That if you take the motivation of building quantum technologies, which is new sensors, new kinds of machine learning, quantum computers and so on, and if you take the motivation of these deep philosophical questions about, experimental tests of the nature of reality, you might think those are going in absolutely opposite directions.
and they're in complete tension with each other, and we ought to decide whether we're going to do one or the other. And in fact, it's not like that. And now I've got to be careful not to hit Biliarev, that actually we find they come together. And the reason they come together is we're trying to push the boundaries in the laboratory of the size and scale and complexity of the systems, particularly molecular systems, but also nanomechanical systems as well. We're trying to push the limits of the size and complexity of systems in which we can demonstrate non-classical phenomena. And that is equally useful for quantum technologies and for these foundational philosophical questions. Now that's just how it works out in my laboratory, and I think it will be different for everybody in each area of science. But if you use your brains and think carefully enough, it sometimes is possible. Thank you. To both my assistants. We could set up, we could do a sort of magic show, couldn't we? You know, you could be my glamorous, beautiful assistant. Ok, mais perguntas da plateia. Levante a mão. Lá, Jonathan. Do you know about the chap who said, I come from a family of magicians. I've got 2 half-sisters. Bom, é uma pergunta, pode ser para todos na mesa, né? Para o professor Briggs primeiro, mas acho que a mesa toda pode participar também, né? A respeito da perspectiva da visão, né? Que muitos cristãos têm, por exemplo, dentro das ciências existe... Deixa eu te interromper. Fique de pé, por favor, senão a câmera não te enxerga. Isso. Pessoal, quem estiver perguntando, por favor, fique de pé. Deixa a timidez lá fora. Vou amarrado. Bom, eu queria saber a respeito da visão, né? A visão de vocês sobre a divisão, né? A postura que os cristãos acadêmicos, né? Eles têm tido a respeito, por um lado, das ciências naturais, por outro lado, das ciências humanas. Porque o que eu vejo é que existe uma certa divisão também entre cientistas cristãos. Alguns que, por exemplo, entendem que a evolução, a teoria da evolução, não tem nenhum tipo de incompatibilidade com a perspectiva cristã. Pelo lado das ciências humanas, né? Alguns, por exemplo, falam que o marxismo não vem nenhuma dificuldade entre conciliar marxismo, né? E cristianismo, da perspectiva cristã. Então eu queria saber de vocês qual o pensamento que vocês têm a respeito disso e se essa divisão, né, entre os cristãos pode também ser algum tipo de obstáculo para nós como cristãos na ciência construirmos uma perspectiva cristã, né, caminharmos juntos nesse sentido, né, se isso pode ser obstáculo ou não, né. Também acho que, não sei se eu consegui ser claro, senão tento explicar melhor. I'm an experimental scientist, so I like to do experiments myself. I like to look at experiments that others have done, and they may be small-scale experiments, like a small-scale laboratory benchtop experiment, or there may be a big-scale experiment like CERN at Geneva, or there may be on a cosmological scale involving astronomical observations. And for the 2 examples you've given, the experiment has been done. So the experiment has been done of trying Marxism as a way of organizing society, and we know the result of the experiment. It doesn't work, it failed. And the experiment has been done of trying to show that evolution is incompatible with the Christian faith. And the experiment's been done, and we know the answer, it's failed. Evolutionary, Darwinian evolution is not incompatible with Christian faith. And it seems to me that given that we've got the results of these experiments and we know the answers, it's pretty boring to carry on talking about it. But that's just my opinion. Eu acho que tem uma questão também, que é o que divide os cientistas cristãos ou não, sobre a concepção que eles têm de interação
com a cultura, com o saber, com a ciência. Que historicamente isso tem posturas bem tradicionais quanto a isso, de se negar, de não envolver, de não trabalhar, ou de ser cooptado totalmente e não fazer nenhum trabalho. Eu acho que aquele dualismo que o Guilherme falou no começo, quando você fala que a graça e os aspectos transcendentais servem só para a gente ir para o céu e aqui na Terra a gente trabalha com outras coisas, isso coopera para o cara ser cooptado totalmente. Acho que tem modelos de interação e talvez, pelo menos na minha opinião, o que eu tentei defender no livro, é que um modelo mais interessante seria um de não apenas negar totalmente e nem também ser cooptado totalmente, mas de reformar, transformar, interagir de maneira crítica, observando até que ponto aquilo realmente é bom, a graça comum trabalha muito bem ali, até que ponto a queda se faz presente, tem idolatria, tem injustiça ali e que precisa ser adaptado. E aí a questão da experimentação, de como a gente vai testar isso, e se isso vai falhar ou não, vai conduzir esse modelo de interação. Agora, esses modelos, eles são vazios, não é porque alguém, por exemplo, e existem vários também, né? Mas não é porque alguém tem um modelo transformacionista ou reformacionista de interação com a verdade, com a ciência, significa necessariamente que é o melhor, porque a gente tem que saber como que ele vai encarar os conteúdos, como ele vai fazer uso dessas informações. E aí, então, entra toda a questão de uma ontologia, de uma teoria do conhecimento, de pressuposições que entram com motivo base cristão, assim, que entram com pressuposições cristãs, porque vão ser esses dados da ordem criacional que vão dar a possibilidade de a gente avaliar ou não aonde que teve idolatria, aonde que foi certo, porque esse critério de avaliar pressupõe elementos para avaliação. Eu acho que isso divide os pesquisadores, assim. Eu acho que a gente deve pensar nessas coisas como se fosse assim, o diálogo com as ciências é como uma porteira, você abre e passa tudo, ou então você fecha e não passa nada. Não é isso. Não é porque se aceita, por exemplo, que é o meu caso, que a explicação evolucionária da especiação e do desenvolvimento da vida na Terra, isso é plausível, e Darwin acertou alguma coisa, e é possível correlacionar isso com o cristianismo, que, consequentemente, eu ou qualquer pessoa que defenda essa posição estaria sob obrigação de ser, entre aspas, justo e aceitar qualquer outra teoria sobre qualquer coisa. Acho que teorias são avaliadas caso a caso. E uma pessoa pode defender uma visão mais marxiana dos processos históricos e rejeitar a teoria da evolução, ou o inverso, aceitar a teoria da evolução e rejeitar as teorias do Marx. A questão toda é se você é coerente em termos de critérios. Quer dizer, quais são exatamente as razões por que você aceita um diálogo num campo teórico e não aceita em outro, né? Mas, assim, eu acho que a gente não deve encarar essas questões como de forma uniformizadora, como se o diálogo com um campo teórico te envolvesse em uma obrigação de tratar todas as teorias com a mesma atitude. Então você rejeita todas, ou aceita todas, ou você dialoga igualmente com todas. As teorias não são iguais, elas são muito diferentes. Assim, marxismo e darwinismo, inclusive, estão... dependendo da teoria, da visão do conhecimento que você assumir, por exemplo, da justificação do conhecimento, você trataria o marxismo como pseudociência e o darwinismo não. Você entendeu? Assim, na minha opinião, não dá para ter uma resposta só que vai resolver todos os problemas de diálogo com todas as teorias. Enfim. Acho que um ponto assim, para pensar também nisso, o Guilherme falou na palestra dele aqui, eu acho que uma coisa que a gente tem sempre que lembrar é que essa fissura entre ciências da natureza e ciências humanas, ela não pode ficar sem ser exposta. O Guilherme fez isso muito bem na palestra dele, porque há uma tendência de que nas ciências humanas você
creia que, como o comportamento humano é imprevisível, você não pode criar uma ciência nesse campo, né? De realmente descobrir normas, repetições, regularidades. Mas o fato é que há uma distinção entre as duas, porque quando você estuda o ser humano, você estuda um campo de uma liberdade possível dentro de certos parâmetros. Então, se o ser humano compartilha de certa liberdade, é óbvio que nas humanas vão surgir vários paradigmas para tentar explicar certos fenômenos de estruturação social, de progresso e regresso histórico e assim por diante. Mas porque há esse campo de liberdade, a gente não pode, só voltando ao ponto que o Guilherme falou, cair nesse discurso historicista, né, de que as ciências humanas lidam com imprevisibilidade total, que a gente só tem acesso a fenômenos concretos na nossa fase histórica. E que a gente tem que tentar, nesse sentido, reformar as humanas, colocando assim, quais são os parâmetros de regularidade que fazem da humanas também uma possibilidade de sim produzir boa ciência, com bons resultados de teste empírico, e isso pode sim fazer o progresso e colaborar com o progresso em várias dimensões, né? Então, o ponto fraco que eu vejo dessa divisão que foi citada entre ciências humanas e naturais, o Guilherme expôs muito bem, é justamente essa fissura criada pelo próprio humanismo, que gera no campo da humanas essa bagunça contemporânea, né? Então, acho que as humanas precisam, talvez mais do que as ciências da natureza, certas normas ou limites interpretativos para a gente não cair no desespero de achar que a única ciência que realmente é capaz de prever comportamentos é a ciência da natureza. Então, queria só ilustrar uma coisa que eu vejo exatamente do que o Rodolfo falou. Por exemplo, uma crítica que sempre se fazem ao pós-estruturalismo francês, Foucault, Derrida, Deleuze, Lyotard, que, por um lado, advogam por um historicismo radical, assim, de uma crítica ao humanismo, de necessidade de um novo ser humano totalmente limitado à história. Mas, por outro lado, Foucault, quando esteve no Brasil, falou sobre direitos humanos, sobre defesa de dignidade humana. E, bem, aí as pessoas perguntam, como? Não dá. O Derrida e o diálogo dele com o Karl Otto Appel, que sempre fala, o Derrida fala de desconstrução de texto, de sentidos outros possíveis no texto, mas eu só vejo ele escrevendo livros brilhantes, que têm um significado só, que advogam com a teoria. Então, há uma espécie de contradição que gera essa bagunça que o Rodolfo colocou, e que denuncia que talvez não seja tão assim, que a gente não lide com tamanhas imprevisibilidades, assim, com tamanhas historicidades radicais. Alguém que questionou isso talvez muito bem, é um livro antigo, mas compensa muita leitura, foi o Luc Ferry, que escreveu um livro chamado O Pensamento de 68, pensamento sobre maio de 68, sobre a Universidade Francesa em maio de 68, totalmente cooptado pela ideologia de maio de 68, etc. E os rumores falam que quando o Derrida e o Foucault leram esse livro dele, assim, um livrinho que circulou pouco, o Derrida chorou, o Foucault queria matar. Então, assim, porque denunciou essas contradições performáticas no pensamento deles. Então, talvez não seja tão assim previsível. Tem estruturas aí que a gente tem que trabalhar. Eu queria fazer um comentário, posso? Eu não palestrei hoje, mas falei bastante, então acho que tem direito. É uma nota um pouco mais pastoral. Não vou tanto nesses filósofos aí, high level não. É mais pastoral, talvez mais dentro das nossas igrejas aqui. Tentando pegar um pouco da pergunta do nosso amigo ali. Talvez a resposta que o professor Briggs deu, a de que esses assuntos ou essas dúvidas para ele não incomodam mais, não fazem alarde, talvez porque ele venha de uma história, de uma comunidade, de uma cultura, onde isso já é discutido tão livre e abertamente, num nível tão saudável, que isso para ele é normal discutir assim, e não causa mais alarde. Mas eu creio que para nós aqui brasileiros, nós estamos ainda na reflexão da onda, né? Haja vista que Christians in Science, CIS do Reino Unido, tem 80 anos de idade, a nossa Associação Brasileira de Cristãos na Ciência ainda não existe. Então, assim, nós estamos... Em algum lugar no futuro. Em algum lugar no futuro. Os assuntos para nós aqui, quando caem na comunidade eclesiástica ou científica brasileira, eles ainda causam alarde, eles ainda incomodam.
Você ainda vê professores de escola dominical dizendo assim, não pensa nessas coisas não, que isso é do diabo. Você ainda vê professores da academia da universidade pública, principalmente, dizendo assim, não dá ouvido para esse negócio de religião não, que isso é metaciência, ou isso nem ciência é. Esquece dessas coisas. É a tal da ponte quebrada que o Roberto nos ilustrou bem ali no primeiro, da inexistência de ponte que o Roberto nos ilustrou no primeiro slide da apresentação dele. Pois eu acho que para a gente isso causa ainda um desconforto, causa debate, discussão, assim como causou talvez no Reino Unido alguns séculos atrás, assim como causou talvez nos Estados Unidos alguns séculos ou décadas atrás, e assim como esperamos que não cause mais daqui a alguns anos, e a gente consiga discutir temas e teorias, não falei de nenhuma especificamente, mas dessas de controvérsias, com naturalidade, seriedade nas esferas certas, né? Dentro das esferas de autoridade certas. Só agora a nota pastoral. A conclusão que eu acho, um cuidado para nós cristãos brasileiros, a conclusão dessas não deve ser de nós questionarmos a seriedade das dúvidas, deixa eu ver se eu explico isso melhor, a genuidade das nossas dúvidas quanto a essas teorias. Porque se elas existem e são genuínas e são sinceras, isso pode nos levar a questionar a fé dos irmãos. Isso é comum quando a discussão é imatura, e ainda é no nosso contexto. Por exemplo, fulano acredita em tal coisa. Eu não estou questionando a ciência dele, nem se os argumentos dele são sólidos. Eu estou questionando a fé dele. Ele acredita em tal coisa, então ele não é crente mais. É assim que a gente conclui aqui, muito rapidamente. Eu acho que quando há discordância ou há defesa de pontos controversos, ou dois irmãos, por exemplo, da fé da igreja, da escola dominical, da mesma família, estão chegando a conclusões diferentes a respeito de uma teoria, por exemplo, variação das espécies ou coisa do gênero, a gente precisa entender que nós todos somos filhos de Deus discernindo ou tentando entender o contexto criado, a criação, o cosmos, debaixo do efeito do pecado. Se a gente esquecer disso, aí a gente vai levantar bandeira. Aí você levanta a bandeira. Eu visto isso, fulano veste aquilo, e aí a nossa discussão deixou de ser madura, deixou de ser séria, não é nem a esfera da ciência que vai dizer se aquilo é boa ciência, se aquilo é má ciência. São as minhas tradições, os meus preconceitos e assim por diante. Então minha nota pastoral é, cuidado para a gente não levar às conclusões de quem começar a questionar a fé e tudo mais, porque as dúvidas e as discussões, as análises são sadias e necessárias, mas no contexto certo, e é isso que a gente está tentando criar aqui, com uma associação que discuta isso no contexto eclesiástico e da academia. Bom. Ixi, agora um monte de mão levantada aí. Vamos começar. Aqui na frente levantou, depois lá no fundo, o senhor de cavanhaque, depois ali, depois de cá. Viu aí, Jonathan? Boa noite. Boa noite. Dentro do que ele falou, eu queria pedir uma perspectiva assim, de todos vocês, ou de alguns, de quem quiser, mas tá uma pergunta aberta à mesa, a respeito da perspectiva de como que vai ser essa implantação, não sei se é implantação, mas a inauguração dos cristãos na ciência, porque o Brasil vive um contexto completamente diferente da Europa. Lá a ciência começou com os cristãos, aqui a ciência, sabe, não sei a história da ciência no Brasil, mas com certeza não começou com cristãos, e agora os cristãos vão ter que tomar isso de volta. E qual a perspectiva que vocês imaginam, qual é a perspectiva de vocês para a associação, e por onde vocês acham que vai ter que passar isso daí? Tipo uma reforma pessoal, uma reforma da igreja, uma reforma da mentalidade dos financiadores de ciência, como que vai ser? Como vocês imaginam? Quer falar aí, pastor? Cadê o Roberto? Pergunta para a mesa. Quem falou tem que responder. Well, in a minute I want Roberto to speak, because really he can
say what's needed here in Brazil, and that's what matters. It's where you're at here in Brazil. Here's a couple of ways that I think things are going in the UK now, and it may be that it's not too early to start thinking about some of them here in Brazil. One of them is this, that the sort of activity that we're engaged in at the minute is often popularly referred to as a science-religion dialogue. And I understand why people use that terminology, and I occasionally use it myself because people can relate to it. But it's not really how I think about it. And do you play tennis here in Brazil? Do you know what I mean by the game of tennis? Everybody know what I mean by tennis? Uga. Okay. So, Uga. I'm learning some Portuguese. If you think of the game of tennis, you know, you've got a player on this side, or maybe two players on that side, and on this side. And you might be coaching the game, and you're trying to encourage them to hit the ball back across the net. And if they're not very good, sometimes the ball goes into the net, and sometimes the ball goes out of the court, or sometimes they just fail to reach the ball altogether. And each of those means you've got to stop and start again. What you're trying to do is you're trying to get it so that the ball goes to and fro across the net. And sometimes people talk about the science and religion dialogue in those sort of terms. You know, you're trying to get someone to hit the ball back across the net so that the dialogue continues. And that's okay for starters, but what I'm trying to do, and a lot of my colleagues who think the same way, is to get rid of the net altogether. You know, it's all one court. It's all one activity. It's not two separate activities that you're trying to relate. It's an integrated activity. And one way of thinking about it is for those who are believers to integrate their science in their faith as part of their relationship with God. So that's one movement. Now the other one that is also taking place, which I think is very positive, is for the people of science to be forever taking the initiative. So to go back to the tennis analogy, do you know what I mean to be on the back foot when you're playing tennis? It means, you know, you've been caught off balance and you're not really very well poised to do the shot, but you're doing your best. Whereas to be on the front foot is to be in complete control and taking the initiative. And let me just, I mean, I suppose I've given you a little example from my own work, but let me give you an example from someone who's at the forefront of thinking in evolution, and that's a colleague in Cambridge called Simon Conway Morris. And against previous atheistic evolutionary theorists, of which I suppose the best known publicly was Stephen Jay Gould, Stephen Jay Gould had this, what was called the toasting fork theory of evolution. That is to say, it went along on more or less no changes, and then suddenly there'd be some branching out, rather like a toasting fork. That's why it was called that. And Stephen Jay Gould's great strapline was that if we were to run evolution again, start and run it all over again, there's so much randomness that you get a completely different outcome. And Simon Conway Morris has been saying, no, that's not the case. Because of the constraints that there are, the constraints of physics, the constraints of chemistry, that there's only a limited number of ways you can do things. So, for example, there's only a limited number of ways that you can build a seeing organ. In fact, two. There's the compound eye that insects have, and there's the camera eye that we have and that octopuses have. But the evolutionary pathway has been completely different for humans and octopus. And in fact, the eye has evolved about 20 or more times, completely independently, and it's always ended up with one of these solutions, because those are the only two ways an eye can work. So this is technically known as convergence. And so one of the things that Stephen Jay Gould does in his public awareness is to communicate, partly through lectures, partly through a website that he runs, that evolution is a very dynamic field. And people like him are at the forefront of it.
And why that's helpful is that a lot of these people who seem to be stuck in this sort of evolution-Bible conflict, which I think is so disdated and so disproven, are talking as if the theory of evolution was something that got fixed in 1859 and has never changed ever since. And Simon's saying, no, this is an exciting field. We're making new discoveries. We're forever changing and refining our thinking about evolution. And that is actually rather liberating when you're trying to help people to see the compatibility and the incorporation of evolution in their faith. And I have to say that all my professional colleagues who are in the life sciences, who are believers, all of them adopt theories of evolution and variations of it as just part and parcel of their intellectual toolbox, without exception, because I think it's the only way you can do life science research, as far as I can see. And it works fine. So there's a couple of contributions, but I'd love Roberto, where's he gone? There he is, to comment from the Brazilian viewpoint. I think it's going to be from my personal point of view. Anyway. Bem, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, quer dizer, como é que nós vamos fazer isso? Não é? Eu gostaria de dizer o seguinte, uma coisa que une a ciência e a reflexão teológica, eu penso, seja a busca incondicional pela verdade. A busca sincera, a busca honesta e até as últimas consequências da verdade é algo que une esses dois campos. E, ao dizer isso, facilmente surgirá na cabeça de vocês aqui o fato de que, escuta, o que é que você está falando? Que verdade é essa? Verdade, enfim, as pessoas têm diferentes conceitos a respeito do que possa ou não ser verdade. Não é? E eu gostaria de lembrar aqui aquela passagem dos Evangelhos em que Jesus está diante de Pilatos, no julgamento, e ele fala que ele veio para prestar testemunho da verdade. E Pilatos pergunta o que é a verdade, e ele espera a resposta. E vira-se para a multidão, e atendendo a multidão, manda açoitar Jesus. Não há registro da resposta de Jesus à pergunta de Pilatos, o que é a verdade. Não precisava nenhuma. Porque a expressão máxima, na verdade, era ele próprio. Não havia necessidade nenhuma de discurso. E eu penso que, dessa forma, na pessoa do próprio Jesus, que o Guilherme citando muito bem Colossenses, capítulo 2, versículos 2 e 3, fala que é aquele em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então, eu penso que uma coisa que poderá nos unir a todos é justamente essa busca pela verdade, partindo de diferentes caminhos, atuando em campos diferentes, dessa riqueza imensa, não é, de sabedoria que está na pessoa de Jesus, em quem se concentram todos os aspectos que nós possamos pensar, envolvendo desde as ciências naturais, filosofia, teologia e tudo mais que a gente não consegue colocar em logia alguma. Então, como é que nós vamos fazer isso? Centrados na pessoa de Jesus Cristo. Dessa forma. Assim. Eu preciso fazer um comentário também. Mais um, para terminar. De novo, só para dar uma nota pastoral, só cristão vai entender, e eu só falo para cristãos, porque eu preciso do pressuposto da fé para entender o que eu vou dizer agora. Se a ciência e a tecnologia é 1 centímetro cúbico que pertence ao senhorio de Cristo, e eu creio que sim, é impossível nós cristãos deixarmos esse centímetro cúbico fora da nossa mente, da nossa atuação, ou seja, do exercício do mandato cultural. É impossível e é pecaminoso se nós fizermos o contrário. É pecado. Eu penso dessa forma. Portanto, eu acho que, agora de cunho mais prático, eu acho que uma Associação Brasileira de Cristãos na Ciência vem para dizer, em primeiro lugar, à comunidade cristã brasileira, que esse centímetro cúbico é do Senhor. Porque é ciência, é dele, e nós temos dever, chamado para atuar nessa área. Ok?
Então essa associação vem para equipar, capacitar, esclarecer e fomentar o diálogo nessa direção. E assim também dizendo ao mundo de que nós contribuímos, entendemos, enxergamos esse domínio desta forma, assim como nós fazemos em diversas outras áreas da vida. Quando nós dizemos ao mundo que a visão que nós temos de família, nós estamos dizendo ao mundo, é assim que cristãos enxergam família, é assim que cristãos enxergam a autoridade do Estado, e assim por diante. É assim que cristãos enxergam a educação de filhos, e assim vai. É assim que cristãos enxergam ciência e tecnologia. Então nós não podemos deixar isso de lado. Agora, como agentes do reino, exercitando o nosso mandato cultural, transformando ciência e tecnologia, ou a forma como ciência e tecnologia são feitas, nós não podemos nos conformar com este século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente. Então aí temos que trazer a nossa visão como um todo, cristã como um todo, para transformar esta área e dizer ao mundo, olha só como é que ela brilha através da lente de Cristo. Olha só como é que ela é clara, nítida, transparente. Assim como a gente deve fazer em todas as outras esferas de atuação. Agora, eu acho que a escala de tempo para a gente sentir o fruto e efeito de uma empreitada como essa no Brasil, ela não é de meses, esquece, nem de anos, nem de décadas, ela é de gerações. Porque o que a gente faz? A gente educa os nossos filhos assim, que vão educar os nossos netos assim. E quando eu digo para os meus filhos que eles já vão crescer entendendo ou enxergando ciência com outros olhos e tecnologia com outros olhos, e eu vou dizer para o meu filhinho assim, você quer fazer engenharia? Espero que ele queira, porque eu sou engenheiro. Você quer fazer engenharia? Faça para a glória de Deus. Aqui tem um campo de atuação para você, filho crente. E assim vai. Então isso é uma coisa que a gente vai sentir benefícios e frutos em gerações. Mas tem que começar alguma hora. E tem que começar bem, tem que começar direito, bem fundamentado. Então acho que na prática, trabalhos e esforços como esse levam tempo, mas tem que ser feito da forma certa, com as motivações corretas. Eu espero, eu peço a Deus isso, que nós nunca percamos as motivações e as estruturas corretas que vem dele. Senão a gente está fazendo aqui deleite mental e não é nada que sirva para o bem. É isso aí. Gente, como eu sou o dono do microfone, eu tenho o poder de encerrar a hora que precisar, né? Agora é o seguinte, quem tem perguntas, levanta a mão, só para eu saber. Tem muita gente. E nosso horário terminou, já são 8h30. Vocês, por favor, anotem as perguntas, porque não podem esquecer que amanhã nós temos outra sessão dessa. Só que eu vou permitir mais... Tá bom, Jonathan? Só mais uma. Quem acha que a pergunta vai ser rápida, fica com a mão para cima. Tá, duas, só dois, obrigado. Então vai. Tira para o para vocês dois aí. Leva lá, Jonathan, para mim. Escolhe um dos dois aí. Uma pergunta só, aí a gente encerra. Os demais anotem as perguntas para amanhã, tá bom? For Professor Bruce. Professor, what kind of opposition you have in university about your Christian beliefs? That's a very good question. Shall I take the microphone? Compared with most of the world, the opposition that I encounter at Oxford is very, very small indeed. I know of other people who have it much tougher. I have a colleague in Malaysia, an Islamic country, who seeks to teach and write with absolute intellectual integrity and finds it fantastically tough and may lose his job there. So compared with someone in that situation, and you may be able to think of other more difficult situations than that even, really at Oxford, I've never known any case where there's been any suggestion that someone's career has been jeopardized by their Christian faith. There may be some cases, but I don't know of any. Of course, Oxford is a place where you're encouraged to disagree.
because that's how you refine ideas, that's how you get better at it, that's how you see what you cannot believe. And, you know, the theories, the models, the opinions, the data get better and better through refinement. And it's best if the greatest disagreement comes from your closest friends, because good friends help you to see where you're going wrong and help you to improve. It's much better to get the disagreement from your friends than from your enemies, because then you've got time to refine the ideas and see how to make them sharper and clearer. So there is disagreement of that kind, and occasionally it's in an intellectually hostile spirit. More often, I think it's in an intellectually collegial spirit. So I'm sorry if that's a rather disappointing answer. You may think if I'm not encountering more opposition, then I'm not doing my job as a Christian very well. But I'm full of admiration for those who find it harder than I've just described. Como essa foi só para o professor Fritz, nós vamos encerrar aqui, tá bom?